No vídeo de hoje eu vou falar sobre o operacional com a agricultura de precisão. Então, como a agricultura de precisão, quais as ferramentas que a agricultura de precisão tem para o seu operacional. Então, eu vou dividir o operacional em 4 partes, em que segue o ciclo de uma safra, né? Então, plantio, adubação, que entra a adubação de cobertura nesse caso, aplicações de defensivos agrícolas e a colheita. Logo, eu vou abranger partes da agricultura de precisão em que estão intrínsecas em cada uma dessas etapas. Então, vamos começar primeiro com o plantio, porque quando a gente pensa em plantio, a gente pensa primeiro em adubação de base, tem a parte de correção do solo ali que já foi realizada, né? Estamos partindo desse princípio, e questão das sementes também. A agricultura de precisão, nessa parte, pode entrar na questão de taxa variável de semente. Então você coloca quantidade de sementes por metros lineares ali, por hectare, né, de acordo com as contas, de forma variável, para melhor absorver as características daquele solo. Claro que depende da cultura e tudo mais. Por exemplo, para vocês entenderem, normalmente em um solo mais fraco, na cultura da soja, a gente coloca um espaçamento maior. Por quê? Ela vai conseguir explorar mais volume de solo e desgalhar mais. Então ela vai aumentar a quantidade de ramos, o que possivelmente num solo mais fraco vai aumentar a produtividade. Num solo mais forte, a gente tende a colocar um espaçamento mais próximo, porque num pequeno volume de solo, as raízes conseguem todos os nutrientes necessários. Logo, a gente usa essa estratégia. No milho já é ao contrário, a gente densifica a população em áreas piores e esparça mais em áreas melhores. Por quê? Por causa da questão da raiz ser fasciculada, né? Questão de cabeleira, fica mais fácil. Questão também da luz chegar até o bacheiro, consegue melhorar a questão de fungos, né? A aeração do bacheiro, tem todas essas partes que entram. Taxa variável de semente pode ser uma possibilidade para sua propriedade. Outra, que eu falo na adubação de base. Normalmente, se for adubação de base com lanço, a gente consegue fazer uma taxa variável. Então a gente faz a correção do solo ali, já com taxa variável também, e a adubação voltada para a sua cultura, que pode ter sido até embasada em mapa de produtividade, que eu vou falar mais para frente também, porque por causa da taxa de exportação da lavoura e tudo mais, logo você consegue realizar essa taxa variável no pré-plantio. Então essas são as possibilidades. Outros equipamentos que eu já ouvi falar também é semeadoras com mais de uma caixa de adubo. Porque você utiliza fontes simples, por exemplo, um fósforo e um cloreto, né? Um adubo fosfatado e um cloreto de potássio separados. Logo, você não tem uma formulação mais simples, em que cada um vai uma dosagem específica. Então você tem um mapa de fósforo para aquela região e o de cloreto de potássio. 2 caixas de adubo separadas e que você consegue fazer taxa variável de cada nutriente no plantio. Nunca vi funcionando mesmo, nunca vi ao vivo, mas já é algo a ser estudado e pode ser implementado no futuro, principalmente em questão de otimização, porque você vai aplicar exatamente o que precisa no plantio. Questão operacional também, você rende mais, não precisa de uma máquina jogar a lança e depois você vir plantando. Claro que entra tudo questão de disponibilidade desse fertilizante para as plantas, como que vai ser disponibilizado, tem que fazer um estudo por trás para entender, é melhor isso ou é melhor a opção na linha ou a lanço. Logo faz sentido para você. Depois que a gente faz o plantio, normalmente tem questão de defensiva, algumas aplicações ali de pós-emergente, as iniciais, mas eu vou focar nesse próximo passo como a adubação, focar na adubação de cobertura, em que a gente pode ter muitas vezes a taxa variável. Como um exemplo de taxa variável é a questão dos mapas mesmo, então você sabe as manchas ali, logo a cultura tende a responder conforme essas manchas, áreas melhores produzem mais, piores produzem menos, logo você consegue fazer a taxa variável de cobertura também. Uma das possibilidades é a aplicação de nitrogênio com taxa variável com base no NDVI. Já tem alguns estudos, até a plataforma da Yara, se eu não me engano, nela você consegue utilizar os mapas importados para dentro da plataforma, que a plataforma disponibiliza, para criar um mapa de taxa variável de nitrogênio conforme o NDVI, porque ele tem uma relação boa com o nitrogênio da planta, o NDVI e o nitrogênio. Logo, você consegue embasar essa tomada de decisão. Claro que tem que ser estudado um pouco mais para aplicação na sua propriedade, mas é uma possibilidade. Então fica uma dica aí. E com isso a gente termina a parte da adubação. O próximo ponto que eu quero tratar é das aplicações. Uma possibilidade que a gente vem falando muito, que se vê muito difundida no agro, é a aplicação localizada.
Quando a gente fala de aplicação localizada, pré-plantio, tem um sensor que identifica a planta daninha e libera os jatos somente naquele local, justamente para economizar, porque você não vai aplicar onde não tem plantas, onde o sensor não identificou uma planta daninha ali. Essa é uma possibilidade com a aplicação. Outra possibilidade são os mapas de calor, que a gente vem com amostragem de pragas, então certas áreas têm mais pragas, mais doenças, e que você consegue mapear. Com isso a gente determina o manejo daquela área, normalmente aliado ao MIP, nesse sentido. Então a gente determina um nível de controle. Ultrapassou esse nível de controle, a gente vai fazer a aplicação. Pode ser uma possibilidade de entrar apenas em locais desejados. E também tem a possibilidade de você, com os mapas de calor, identificar onde tem mais ataques, né, e realizar um manejo separado de cada local, de acordo com os levantamentos, justamente com as amostragens e tudo mais. Uma outra possibilidade de aplicação que normalmente a gente pode colocar um exemplo que normalmente se usa mais é no algodão, que é um regulador de crescimento. Então, tem áreas que vai estar mais baixa, mais atrasado, outros mais adiantado. A gente usa um regulador de crescimento de acordo com o princípio dele para chegar num patamar igual. Então você pode fazer uma taxa variável com esse regulador de crescimento, mapeando a altura das plantas ou o que for de importante para você para tomar essa decisão e fazer uma taxa variável. Logo, esses são os pontos quando a gente fala em aplicação, né, de defensivas. E o final é a questão da colheita. A colheita eu considero uma das partes mais importantes, porque quanto menos perdas você conseguir, melhor, porque é mais lucro para você, mais produção, e quanto maior a sua margem de lucro, melhor, porque assim você consegue rentabilizar mais. Uma coisa que é muitas vezes negligenciada é o mapa de produtividade. Normalmente a gente faz uma produtividade pela média ali, mas com o mapa de produtividade tem a possibilidade de você criar um mapa de lucratividade, em que você vai aliar todos os gastos por hectare ali, todas as informações que você já teve de aplicações, seja taxa fixa, taxa variável, vai saber os custos, tem que estar tudo muito bem documentado, e com essas informações você sabe quanto que gastou em cada 100 metros quadrados, 200 metros quadrados, de acordo com o pixel que você quer ali, com a área que você quer abranger, ou por hectare mesmo, e com isso você cria aí, tais áreas foram que me deram lucro, tais áreas me deram prejuízo, tais áreas ficaram empatadas ali, logo você consegue tomar a decisão. Essa área já vem com um histórico ruim de muito tempo, vou parar de plantar nela, vou destinar a outra atividade. E outro fator da colheita que o mapa de produtividade pode trazer é a questão de exportação, porque a gente sabe que a cada tonelada de grão produzido, a gente tem uma exportação de, por exemplo, números fictícios, tem uma exportação de 29 kg de nitrogênio, 60 kg de fósforo, nem tanto, porque normalmente é mais, a gente joga fósforo por causa do solo, né? Mas 29 kg de nitrogênio, 16 kg de fósforo, mais 40 kg de cloreto, de potássio, mais os micronutrientes e por aí vai. Você tem um estudo já que determina mais ou menos a média de acordo com a cultura. Com isso você consegue o quê? Realizar uma correção novamente, né? Uma fertilização, uma adubação com foco nisso. Então você sabe, áreas que produziam mais, exportou mais nutrientes, vai ter que repor mais para a próxima cultura. Áreas que produziram menos, exportou menos nutrientes, logo vai produzir menos, ou vai precisar de menos fertilizante. Tudo isso auxilia você a tomar a decisão. E com esses dados você consegue tomar decisões melhores. Então, só para você ver que nesse vídeo eu abordei 4 aspectos. Então, plantio, adubação, aplicações e colheita, em que nela eu falei pelo menos dois pontos importantes de cada um. Logo, você tem 8 possibilidades operacionais de tomada de decisão, de mais conhecimento para você aplicar na sua fazenda. Então, qualquer coisa também, se você precisar de uma ajuda, de alguma coisa, me chama no Instagram, aqui no primeiro comentário fixado tá lá o meu arroba, né? É agromax_oficial, que a gente conversa lá e consegue atender você. Então agradeço a todos que assistiram, se gostaram deixa o curtir, se inscreva no canal e até a próxima. Falou!